Deus abençoe a todos nesta noite de domingo, quando são 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Jesus contou uma parábola e através desta parábola ele deixou um grande exemplo para todos nós. É uma parábola conhecida da igreja, a parábola do samaritano, onde ele começa contando que um homem descia de Jerusalém e quando ele vinha a caminho, ladrões se aproximaram dele, roubaram ele, bateram nele, espancaram, o deixando ele cair no chão e ferido. Então ele fala que naquele caminho passou um sacerdote, um homem que fazia a obra de Deus, um homem que cuidava, que estava no templo, né, pregando a palavra, ensinando a palavra, mas olhou para aquele homem, balançou a cabeça e disse: coitado. E aquele sacerdote, ele foi embora, seguiu o seu caminho, sem ajudar o ferido. Da mesma maneira, passou também por aquele caminho um levita, também que cuida da casa, que cuida do templo do Senhor. Quem sabe esse levita vem até louvando ao Senhor, né, com muitas canções, mas também olhou para aquele homem caído e não se atreveu a ajudá-lo, não ajudou aquele homem e também foi embora. Mas descendo de Samaria um homem, e olhando aquele homem, vendo a situação dele, ferido, caído, gemendo de dor, se aproximou dele, tirou azeite, deitou sobre as suas feridas, o colocou no sua mula, no seu transporte, camelo ou jumento, não sei, e levou para uma hospedaria, hospedou com ele, pagou o tratamento, pegou algumas moedas, deu para o hospedeiro e disse: cuide bem do meu amigo, e quando eu voltar te pagarei tudo o que você gastar com ele. Então Jesus perguntou para o jovem qual que ele teria sido o melhor daqueles, né, em outras palavras, quem realmente teve compaixão do seu próximo. E ele disse: o samaritano. O samaritano que era um estrangeiro, né? E era um estrangeiro, mas que, como estrangeiro, teve compaixão do homem que estava caído, do homem que tinha sido assaltado, sido espancado. A parábola que Jesus contou, meus amados irmãos, não era uma metáfora, mas era um ensinamento para mostrar para todos nós, para a igreja, como devemos cuidar de cada pessoa. Porque há tantos que têm posições na igreja, há tantos que têm cargos na igreja, há tantos que seguem uma hierarquia na igreja, são levitas, são pastores, são diáconos, são presbíteros, cantam e louvam no grupo, outros fazem parte do círculo de oração, mas o seu coração está muito distante do seu Deus. Está muito distante de fazer a vontade do nosso Deus, porque quando olha para o samaritano que está ferido, e porque quando olha para alguém que está ferido, o irmão, não se opõe a ajudá-lo, a socorrê-lo, a levar uma palavra de ânimo. Porque há muitos tipos de feridas, meus amados irmãos. Há muitos tipos de sofrimento, há pessoas que estão feridas na alma, estão com as suas almas feridas e necessitam que alguém o leve uma palavra de consolo, o aconselhe, estenda as mãos e levante do chão, porque há muitos que estão caídos e não tem força para se levantar, como aquele homem estava caído no chão, sofrido, golpeado. E assim há muitos que estão golpeados pelo mundo. Sofreu tanto no mundo, está sofrendo tanto no mundo, porque o mundo escraviza, o mundo debate, o mundo oprime nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, na vaidade, na prostituição, na feitiçaria, na idolatria. São vícios terríveis, são pecados que atingem
e golpeia o homem caído na beira do caminho, no caminho do mundo, no caminho da perdição, no caminho da vastidão. E muitas vezes os líderes religiosos passam e não ajudam. Até conhece a pessoa, mas não ora por a pessoa, não estende as mãos, não vai lá, não dá um abraço à pessoa, não conversa, não tenta dialogar com a pessoa, não tenta levar a mensagem do evangelho para a pessoa, para que ela venha cair em si e venha abrir o coração para que Jesus entre em sua vida e mude a sua história, porque é assim que acontece. Mas quando estão nas suas igrejas, é uma outra coisa. Falam de amor, falam de caridade, fala de perdão, são eloquentes. Outros louvam que até faz o céu descer nas suas canções de unção, mas não tem amor pelo seu próximo, não tem amor no coração. Estão dentro da igreja, estão como cristãos, estão dizendo que estão servindo ao Senhor, muitas vezes, que é servo do Senhor, mas ainda não ama seu próximo, ainda não ajuda o seu próximo, ainda não tem compaixão dos que estão no mundo caído. E há muitos sofrendo, há muitos que precisam da tua e da minha ajuda. Como? Porque muitas vezes a ajuda não é só com dinheiro, com comida, não, mas é o alimento espiritual, é a palavra do Senhor, é a oração, é um abraço, é um conselho. Isso faz com que a pessoa se levante do chão, faz com que a pessoa se entregue para Jesus e o aceite a Ele como seu único Salvador. Porque, meus amados irmãos, nós somos um exemplo. Não pense você que o mundo não está de olho em nós, o mundo está de olho em nós, o mundo nos observa. O ímpio vive 4 horas observando a tua atitude e a minha atitude como crentes em Cristo Jesus. E como crente que somos, Ele nos vigia. Eles olham cada passo que nós damos. Eles escutam cada palavra que nós falamos. Eles escutam cada brincadeira que dizemos na roda de amigos. E muitas vezes até nos jogam uma crítica, fazendo com que nós perdamos o respeito, a credibilidade que devemos ter. Por isso, cuidado com o que você fala, cuidado com quem você fala, cuidado com quem você se junta, com quem você anda, para não causar escândalo, não dar mau testemunho. E sempre fale do amor do teu Salvador. Sempre que você tiver a oportunidade, fale do amor de Jesus. Diga para o pecador: olha, Jesus te ama, Ele morreu por você na cruz de Calvário, Ele sofreu a tua dor, Ele carregou a tua cruz, Ele quer te salvar. Não seja egoísta, não queira só para você, porque um dia alguém pregou para você, um dia alguém pregou para mim, um dia alguém orou por você, um dia alguém orou por mim. E nós, muitas vezes, somos omissos, somos negligentes, não oramos pelo Brasil, não oramos pelas nossas crianças, não oramos pelos nossos jovens, não oramos pelos os irmãos de outros países que estão passando momentos difíceis, que estão em meio a uma guerra, em meio à fome, em meio à escravidão, em meio às tempestades turbulências da vida. Nós não oramos por eles, só oramos por nós. Não olhamos para nós, não olhamos para os nossos irmãos. É disso que ele está falando. Quando aquele samaritano desceu do seu jumento e pôs azeite na frente daquele homem, ele era um estrangeiro. Mas ele não quis saber se ele era um estrangeiro, ele quis saber que ele teria que cuidar dele, teria que abraçar ele, teria que levantar ele, teria que levar ele até a hospedaria, entregar no hospedeiro para que cuidasse dele. Então, a hospedaria é a igreja, onde você leva aquele que está fora dos caminhos do Senhor para ouvir a palavra e passar a ter os cuidados do Senhor, a ser transformado, a ser amado, a ser querido, a ser uma nova criatura, a andar na presença do Senhor, a viver uma vida de santidade, de integridade, de comunhão, de amor, de perseverança, a ser um novo homem, deixar morrer o velho homem, o homem da escravidão, o homem do pecado, o homem da cobiça, o homem da inveja, o homem da mentira, o homem da desordem, o homem da violência, o homem profano, e ser uma pessoa transformada na pessoa do Senhor Jesus. Ser um homem transformado, um homem, uma mulher transformada na presença do Senhor Jesus, porque quem transforma o homem não é o homem, mas quem transforma é o Espírito Santo, que entra e preenche o vazio do seu coração, que muda a sua história de fracasso e
que arranca a página de derrota e escreve uma página de vitória. Essa é a verdade. Essa é a incumbência do Espírito Santo, mas cabe a você e a mim levar a mensagem do amor, a mensagem da paz. Não é mensagem de ódio e acusação, não. Não é apontar o dedo para teu irmão, não. Porque Jesus não apontou o dedo para ninguém, Jesus apenas acolheu. E é só a situação em que Jesus se encontrou quando os fariseus pegaram aquela mulher em ato de adultério e chegaram até Jesus e disse: mestre, pegamos esta mulher em ato de adultério e pela lei de Moisés ela deve morrer. Ou seja, nós devemos apedrejá-la. E Jesus, ele começa a escrever no chão, ou na areia, não sei, e ele se insiste. Então Jesus se olha para ele e pergunta, e diz: olha, aquele que dentre vós, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que aqueles homens começaram a sair um por um, do mais novo até o mais velho, mas até o mais novo. E não ficou ninguém. Ficou então somente aquela mulher e Jesus. E então Jesus disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela disse: não, Senhor, ninguém te acusou. E aí Jesus olhou para ela e disse: olha, nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Jesus, na sua sabedoria, ofereceu graça e perdão para aquela mulher. Pois ela estava condenada a morrer, a ser apedrejada pelos fariseus e pelos judeus. Mas Jesus o livrou da morte, usando a sabedoria do alto, divina que ele tinha. Acusando aqueles que acusavam a mulher de serem maiores pecadores do que elas. Porque eles eram pecadores. E os fariseus, os irmãos, se achavam os mais certos, mais corretos, os mais santos, os mais tementes, os mais que serviam a Deus, mas eram os piores, era a pior espécie de que havia em Israel, eram fariseus e saduceus, e tantos outras seitas que ali existiam na época de Jesus, que aprontavam, que buscavam de toda forma como acusar Jesus, como pegar Jesus para que ele fosse preso, caísse em contradição, para que eles pudessem prender ele e matá-lo. Mas Jesus sempre ensinava a amar, a perdoar, dando um exemplo contrário aos fariseus, que ao ser questionado, quem entre vós não tem pecado, que atira a primeira pedra. E aí saíam por um, porque todos tinham pecado, todos eram corruptos, todos eram gananciosos pelo poder, pela fama, pela glória. Mesmo sendo homens religiosos, mesmo conhecendo a Torá, mesmo seguindo a Torá, mas eram homens terríveis, que não obedeciam ao Senhor, que estavam no templo do Senhor, mas não faziam a vontade do Senhor, não pregavam o amor nem a caridade. Assim, há muitos dos nossos dias de hoje, que estão na casa do Senhor, que são profetas, que se diz ser profeta, que se diz ser cristão, que se diz ser pastores, que se diz ser diáconos, presbítero, missionário, etc. Mas o seu coração está cheio, ave de rapina, está cheio de orgulho, de soberba, de altivez, de autoritarismo, colocando no seu coração que é uma liderança, que como liderança pode pisar nos demais, pode respeitar os demais. Não é assim. Isso não é ser cristão, isso não é ser evangelho, isso não é uma forma de evangelho, não. Evangelho é diferente, o evangelho é acolher, é amor, é perdoar, é levantar, é ajudar. É isso que o evangelho que Jesus mandou pregar. E o que quer que a igreja faça, mas a igreja está se omitindo, está tomando outros rumos, seguindo por outros caminhos, que não é o caminho da salvação. Há muitos fariseus modernos de hoje, que para agradar o mundo, estão desagradando ao Senhor, ao Eterno e ao Espírito Santo. Que para satisfazer o mundo, estão decepcionando ao Senhor nosso Deus e a Jesus. Abraçando o mundanismo, andando como mundanos, na aliança com o pecado, aborrecendo o Espírito Santo e muitas vezes expulsando o Espírito Santo das suas igrejas, expulsando Jesus da sua vida,
ferindo a Jesus, maltratando a Jesus, rejeitando a Jesus, crucificando Jesus outra vez com seus pecados, batendo Jesus outra vez com seus pecados, coroando Jesus de espinho com seus pecados e colocando Jesus outra vez numa cruz com seus pecados. É assim que estão muitos no dia de hoje. Os fariseus modernos de hoje estão dessa forma. Essa é a verdade. Abra o olho, igreja, abra o olho, pastor, abra o olho, diácono, presbítero, abra o olho, você que se diz cristão, você que se diz servo de autismo. Olhe para a igreja do primitiva, olhe para os apóstolos, olhe para os discípulos, olhe para os profetas do passado, como eles viviam, o que faziam, como pregavam, como tinha santidade, comunhão com o nosso Deus. É diferente da igreja de hoje. Era uma igreja temente, uma igreja que orava, que pregava, que louvava, que era cheia do Espírito Santo, tinha autoridade. Não existia esse negócio de blá blá blá, de fogo de palha, não. Quando o fogo do Espírito Santo descia de verdade. Quando Deus bradava de verdade. Mas hoje que há um fogo de palha, que logo se apaga, porque só há fumaça, mas não tem consistência da lenha, que é a oração, não tem o combustível que aquece o fogo, que mantém o fogo aceso no altar, que é o teu coração. É tempo de mudar a igreja. É tempo de pregar um verdadeiro evangelho, de sermos mais santos, de sermos mais tementes ao Senhor, de termos mais comunhão com o Senhor e mais amor com os irmãos. Deixar esse negócio de queremos ser melhor do que os outros, esse negócio de que eu prego melhor, eu louvo melhor, eu falo melhor. Não é isso que é um ser um evangélico. Ou um crente em Cristo Jesus. A forma de pregar o evangelho é totalmente diferente. É anunciar a palavra, é falar de Jesus, é falar do Espírito Santo, é falar de céus, é falar de inferno, é falar de Deus, é falar de demônio, é falar do pecado, é falar contra o pecado, é pregar a sã doutrina, é santificar, se separar do mundo. Esse é que é o verdadeiro evangelho que a igreja necessita viver e pregar para os seus fiéis pastores, que assim o conduzem, o rebanho que não é dele, mas que é do Senhor. Louvado seja o santo nome do Deus Altíssimo. Portanto, ao ouvir essa mensagem, não endureça teu coração, não se aborreça comigo, mas que essa é a pura verdade. A verdade que está colocando em meu coração, nesse momento, o Espírito Santo, para falar com a igreja, para alertar a igreja, para alertar os que se dizem líderes, pastores de ovelhas do Senhor, para os que tomam conta da obra do Senhor. É tempo de mudança, é tempo de renovo, é tempo de santificação, é tempo de transformação, não para pior, mas para melhor, para agradar a Deus e não ao mundo, para servir a Deus e não ao mundo, para imitar Jesus, não imitar o mundo como muitos estão imitando o mundo. Porque não foi para isso que Jesus te escolheu, não foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que você seja um imitador do mundo, para que você abra as portas para o pecado e para o mundo, não. É para fazer a sua santíssima vontade e pregar a sua doutrina. Louvado seja Deus. Que o seu Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Espírito Santo continue falando melhor aos vossos corações. Seja como aquele homem. Seja como o samaritano. Fazedor de obra. Prega o evangelho. Anuncie o amor, a paz. E deve perdão para quem necessita. Libere perdão. Dê a paz para quem está em guerra. Luz para quem está nas trevas. Pão para quem está com fome. Água para quem está com sede. Liberdade para quem está cativo. E a liberdade é Jesus. Que você e eu precisamos levar. Santifica o teu altar. Santifica a tua vida diante do Eterno. Diante do Cordeiro, para que tu seja cheio do Espírito Santo, para que tu seja um vaso de honra, para que Deus possa te usar com autoridade e poder na sua casa. E peça para que o Senhor tirar tudo aquilo que não agrada a Ele do teu coração, todo o espírito de altivez, todo o espírito de soberba, todo o espírito de orgulho, porque é o espírito de orgulho que tem derrubado muitos cristãos. Porque se envaidece e soberbece e esquece que a honra e a glória pertencem somente ao Senhor Jesus, pertence somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
E deixa que a soberba entre seu coração e o derrote e o leve à ruína. Porque a soberba foi a causa da queda de Satanás. Louvado seja Deus. A soberba foi a causa da derrota de Nabucodonosor de se transformar em animal. Porque ele estava tão soberbo que não reconhecia o Deus dos céus. E achava que era o próprio Deus. E ao desafiar o Criador, se tornou-se em uma fera do campo. Foi pela soberba. A soberba é terrível, ela mata, ela destrói, ela deixa o homem vazio, sem o Espírito Santo, lança na sepultura que é o mundo. E o mata muitas vezes fisicamente, espiritualmente, fisicamente. Porque a pior doença e a pior morte, meus irmãos, não é a física, mas é a morte espiritual. Onde você está morto espiritualmente, onde você está morto para Deus. E não é isso que você quer de você. Deus é Deus de morto, não é Deus de morto, mas é Deus de vivo. Quando falamos que é Deus de morto, não é aquele morto que está na sepultura ou que está no caixão, não. É mortos vivos, que está morto na fé, que está morto na palavra, que está morto na comunhão, que estão mortos na oração, que não ora, que não prega, que não louva, que não jejua, que não intercede, que não ajuda o seu próximo, que não ora pelas nações. Esse é o morto, o vivo morto. Vivo para o mundo e morto para Deus. E necessita ser ressuscitado pelo dom da vida chamado Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos pastores, presbíteros e líderes, abram os seus olhos. Ore ao Senhor e pergunte ao Senhor se você está fazendo verdadeiramente a obra do Senhor, se verdadeiramente está fazendo a vontade daquele que o chamou para fazer a sua obra, para pregar a sua palavra e salvar as almas do fogo, para salvar as almas do abismo. Que milhões e milhões de almas descem ao abismo, por não conhecer a Jesus, por não se libertar dos seus pecados, por não conhecer a verdade e permanecer na mentira, no pecado, no mundo profano. Louvado seja o nome do Senhor. Para ouvir essas e outras mensagens mais, acesse a nossa página no YouTube, O Poder da Palavra de Deus TV. Compartilhe, ative o sininho de notificação para que o YouTube notifique assim que eu colocar no vídeo. E vamos semelhar a semente que vai a Deus em cada coração. Deus abençoe. Shalom, Adonai, Baruch Hashem.